telespectadores da TV da Transparência, eu, Amanda Andrade e meu colega Oceli Lopes, viemos trazer as últimas atualizações do meio-dia desta sexta-feira, começando pelo café da manhã entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Os dois se reuniram para discutir a relação, ou seja, uma DR. O presidente Lula anda preocupado com as votações e o clima de acirramento de ânimos na Câmara dos Deputados. Lira está incomodado com o que ele chama de falta de compromisso de acordos na articulação com o governo federal. O estopim desse desgosto de Lira foi o corte de 5,6 bilhões que o presidente Lula fez nas emendas de comissão no orçamento de 2024. A crise no Congresso, vinda do presidente da Câmara, Arthur Lira, teve o seu estopim quando Lira fez um discurso que cobrava o governo petista por respeito e cumprimento de palavra. O presidente Lula havia decidido não ceder à pressão de trocar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e isso acirrou cada vez mais os ânimos entre o presidente da Câmara e Lula. Então, o presidente Lula resolveu chamar Lira para uma conversa para discutir essa relação pessoalmente. Nos últimos dias, a leitura do Congresso é de que a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara vai de mal a pior. Se não melhorar o clima, o presidente Lula sabe que enfrenta riscos, pois Lira possui força o suficiente para segurar as votações de interesse do governo. No entanto, Lira também anda recebendo sinais de que esticar a corda dentro desse assunto pode ter um grave risco político para ele, pois o Centrão, do qual ele é líder, não está 100% alinhado com essa postura e tem gente que já embarcou de vez no governo petista. Sobre o clima na Câmara dos Deputados, o meu colega Oceli Lopes tem mais informações. Amanda, além dessa não liberação de emendas para os parlamentares, duas questões estão interrompendo aí o diálogo entre governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A primeira é uma medida provisória acabando gradualmente com o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, chamado PERSE. Mais de 300 deputados e senadores assinaram um manifesto pedindo ao governo a continuação desse programa. Esse PERSE foi criado durante a pandemia de Covid-19 para socorrer o setor de eventos, mas no final do ano passado, o governo Lula editou essa medida provisória, revogando o programa de forma gradual. Por quê? Porque o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, está dizendo que está havendo desvirtuamento, está havendo sonegação de impostos através do programa. Os deputados disseram assim, tudo bem, se há denúncias de sonegação, que seja investigada e as empresas suspeitas sejam punidas, mas que isso não afete a continuidade do programa que é o PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O outro ponto é outra medida provisória. Essa medida provisória se trata também, o governo está acabando gradualmente, com uma lei que beneficia 17 setores da economia, diminuindo os impostos sobre a folha de pagamento. Nesse caso aí, essas empresas pagam tributo sobre o faturamento e não sobre a folha, beneficiando especialmente empresas que têm muita mão de obra. Aliás, nessa semana,
17 frentes parlamentares da Câmara Federal assinaram um documento pedindo que essa medida provisória do presidente Lula seja devolvida ao Executivo pelo senador Rodrigo Pacheco, do Senado, ou colocada em votação pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para ser rejeitada. Bom, agora de volta ao cenário federal, o presidente Lula vai embarcar na próxima terça-feira de carnaval para uma viagem oficial ao Egito e à Etiópia. E o roteiro deve ter como um dos principais momentos um discurso em defesa do Estado palestino na sede da Liga Árabe no Cairo. O presidente Lula vai um dia antes dos seus compromissos oficiais para conseguir aproveitar o turismo nas pirâmides e no Grande Museu do Egito, junto com a primeira-dama. Já na Etiópia, assim, na segunda parte da viagem à África, ele participará da cúpula da União Africana. Essa visita ocorre 20 anos depois da primeira visita de Lula ao país em dezembro de 2003, no seu primeiro mandato. Há algumas semelhanças entre as duas viagens. Apesar do objetivo anunciado há 2 décadas ser estritamente comercial, na época Lula fez diversos comentários sobre o processo de paz entre Israel e Palestina. As falas aconteceram em um momento em que havia muito conflito na região. Quando Lula chegou ao Egito, Israel havia feito uma incursão na faixa de Gaza e explodido um prédio. No primeiro dia da viagem, na próxima quarta-feira, Lula e Janja devem visitar as pirâmides e um retorno histórico na capital egípcia. Bom, Lula deve visitar a Liga Árabe na quinta-feira. As autoridades do Brasil e da organização estão em tratativas finais para que ele discurse em uma plenária extraordinária. A participação carrega um grande simbolismo, considerando que ele deve falar diretamente para 22 embaixadores de países membros. Se o discurso efetivamente acontecer, interlocutores do Palácio do Planalto apontam que o tom será a favor da paz, condenando as mortes de civis, em particular mulheres e crianças. O presidente então deve fazer uma defesa da existência de um Estado palestino que seja viável economicamente. Haverá também um cuidado para que a declaração não soe anti-Israel. Os conselheiros afirmaram que mesmo dentro da Liga Árabe, há nuances de que o tema precisa ser respeitado. Ainda no Cairo, Lula deve ser recebido pelo ditador egípcio e ser hospedado em uma das residências oficiais do governo como um dos convidados de honra. Os dois devem assinar acordos de cooperação e dar entrevistas juntos à imprensa. Embora não esteja definido se vai ser no Cairo, o brasileiro também deve se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina e na capital da Etiópia está prevista uma reunião com o secretário-geral das Nações Unidas para tratar da crise no Oriente Médio. Bom, essa viagem de Lula vai acontecer no Carnaval, mas o Oceli também traz informações sobre como vai ser o Carnaval Legislativo aqui no Ceará. Bom, a Assembleia Legislativa já está praticamente de férias para curtir o Carnaval. Não vai funcionar nem segunda-feira, dia 12, nem terça-feira, dia 13 e nem quarta-feira, dia 14. Os deputados e a Casa voltam a funcionar na quinta-feira. Já no governo do Estado, o governador Eumano de Freitas baixou um decreto considerando ponto facultativo o dia todo de segunda-feira, o dia todo de terça e só amanhã da quarta-feira de cinza. Os trabalhos nas repartições públicas do governo do Estado retomam a partir de 13 horas da quarta-feira. No caso da Assembleia, não. Não funciona na quarta-feira de cinza, somente na quinta-feira, quando
haverá sessão ordinária. Também temos algumas informações sobre o que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, não é, Oceli? Veja só, Amanda, que coisa curiosa. Um caso que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Uma freira, uma religiosa, da congregação das Irmãs de Santa Marcelina, do Paraná, foi tirar a foto para renovar a carteira de motorista, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Só que uma resolução do Detran do Paraná mandou que ela tirasse o véu, que compõe o hábito da religiosa. E ela não quis. O hábito, o véu, faz parte da sua vestimenta, da sua identidade. Pois esse caso se tornou uma querela jurídica e foi bater no Supremo. Por quê? Porque o Tribunal da Quarta Região disse que a resolução do Detran do Paraná está errada. Faz parte da vestimenta, da identidade da pessoa, os seus adereços. A resolução do Detran do Paraná proíbe a utilização de óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário ou acessório que cubra a cabeça ou parte da face. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região foi em defesa da freira, contra a resolução do Detran, pois esse caso está em Brasília, no Supremo, para ser definida qual é a situação. E a posição do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é de que realmente o uso de adereço religioso, em vez de atrapalhar a identificação do indivíduo fotografado, colabora para tal, já que a pessoa religiosa, em regra, se apresenta socialmente usando esses acessórios, o que facilitaria a conferência com a foto de identificação. Portanto, se o Supremo seguir esse posicionamento do Ministério Público, a freira do Paraná, da congregação das Irmãs de Santa Marcelina, vai poder tirar sua fotografia para a carteira de motorista com o hábito, com o véu, como ela se veste diariamente. Bom, essas são as últimas atualizações deste meio-dia, desta sexta-feira. Para mais informações e atualizações sobre notícias do cenário nacional e regional, continue acompanhando a TV da Transparência. Obrigada!